Presidente da Comissão de Cultura da Câmara defende CPI para apurar responsabilidade pelo incêndio do Museu Nacional. O novo presidente da República só vai ser conhecido em outubro, mas o orçamento que ele terá para trabalhar já está no Legislativo. Os detalhes da proposta você vê nesta edição do Jornal da Câmara, que destaca também: Declaração Universal dos Direitos Humanos faz 70 anos. Série de reportagens analisa conquistas e desafios. Contra o rodeio e a vaquejada. Projeto reabre a polêmica sobre o uso de animais nessas atividades. É uma coisa degradante. E comprovamos que não há nenhum tipo realmente de maus tratos aos animais. E a matemática eleitoral. Como ficam daqui para frente os novos cálculos para determinar quem recebe mais ou menos dinheiro no financiamento público das campanhas? As mudanças vão ser graduais, para que todos possam se adaptar a elas. Boa noite, o Jornal da Câmara começa agora. A presidente da Comissão de Cultura da Câmara vai propor uma CPI para apontar os responsáveis pelo incêndio do Museu Nacional, uma destruição de um dos principais patrimônios históricos e culturais do país na noite deste domingo deixou o brasileiro perplexo. O incêndio que atingiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, foi um daqueles acontecimentos que causam um choque coletivo na população. As imagens dramáticas do fogo consumindo o prédio e o acervo comovem pelo prejuízo incalculável que representam. Por telefone à TV Câmara, a presidente da Comissão de Cultura adiantou que vai defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as responsabilidades pelo incêndio. Nós vamos, além disso, sugerir também a abertura, de uma comissão parlamentar de inquérito para que a gente possa apurar essas responsabilidades. Um prédio histórico que tem que ser avaliado as condições que esse prédio estava, E, com certeza, nós, da Comissão de Cultura, vamos dar uma resposta a isso. O presidente da Câmara lamentou a destruição usando o Twitter ainda na noite de domingo. Maia disse que o incêndio traz uma perda irreparável para a cultura do país. O presidente da Câmara disse ainda que irá batalhar para destinar recursos do orçamento federal para a reconstrução do museu, assim como buscar parcerias com empresas. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que o orçamento do Museu Nacional vinha sofrendo cortes nos últimos anos. Segundo Chico Alencar, uma emenda parlamentar dele de R$200 mil para o museu neste ano até agora não foi liberada. Em nota, o Ministério da Cultura lamentou o incêndio que destruiu o acervo e as instalações do Museu Nacional, que pertencem à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ministério, segundo o texto, vinha apoiando a direção do museu na elaboração de projetos e busca de recursos para financiar o plano de revitalização e requalificação da instituição. Um total de R$21.700 mil foi conseguido em junho com o BNDES para as ações no museu. Mas, segundo o Ministério, não houve tempo para o dinheiro ser usado e evitar a tragédia. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica e museológica do Brasil e completou 200 anos em junho. Seu rico acervo era composto por mais de 20 milhões de itens. O prédio, de grande valor histórico, foi sede principal da monarquia até a proclamação da República. E o presidente da Comissão de Educação, deputado Danilo Cabral, também adiantou para o Jornal da Câmara que pretende reunir o colegiado assim que for possível para tratar do Museu Nacional. Uma das providências é saber como estão as condições de outros museus brasileiros. A expectativa nossa é que a gente faça, inclusive, uma provocação na própria Comissão da Educação para que convoque aqueles que são responsáveis pela gestão de todo esse acervo histórico do próprio Ministério da Educação, enfim, na própria cultura, nos ambientes que dialogam com essa preservação da nossa história, para que a gente possa fazer um debate, primeiro para esclarecer o que de fato aconteceu em relação a esse fato, e segundo para que a gente tenha um diagnóstico da situação dos demais museus no Brasil. E amanhã o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tem reunião marcada com a bancada do Rio de Janeiro para estudar o que fazer quanto à reconstrução do Museu Nacional.
O Congresso recebeu o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. E este não é um orçamento comum, é aquele que será usado pelo presidente que será eleito em outubro. Os ministros da Fazenda e do Planejamento apresentaram o projeto de lei orçamentária de 2019. A proposta disciplina todas as ações do governo que toma posse no ano que vem. 2019 também será o primeiro ano de aplicação do teto de gastos, que congela o crescimento das despesas públicas. As despesas correntes do governo federal totalizam 2 trilhões e 100 bilhões de reais, mas o total de receitas, excluídas as operações de crédito, somam 1 trilhão e 800 bilhões de reais, insuficiente para cumprir a chamada regra de ouro, que impede o governo de se endividar para financiar gastos como salários e material de consumo. O buraco é de 258 bilhões. O projeto de lei orçamentária revisou para cima o valor do salário mínimo aprovado pelo Congresso para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de R$ 1.002 para R$ 1.006. O projeto de lei orçamentária para 2019 apresentado pelo governo não inclui a economia de gastos com o adiamento do reajuste dos servidores, nem a revisão de benefícios fiscais ou o aumento de impostos. O objetivo é entregar ao presidente que toma posse em 1º de janeiro um cenário real das contas públicas, 132 bilhões de déficit, com as margens de manobras possíveis à disposição do futuro governo. Para fazer frente às despesas essenciais, o futuro presidente terá 6 meses para aprovar junto ao Congresso Nacional 258 bilhões de reais em créditos extraordinários. Com a situação atual, esse parâmetro, 2,5% de crescimento real do PIB, inflação de 4,25%, taxa média Selic de 7,17%, são parâmetros absolutamente em linha com a expectativa de mercado hoje, com as melhores previsões. Nós estamos aqui com absoluta pé no chão, com projeções realistas, baseadas em hipóteses que são absolutamente consistentes e realistas com a situação atual do país. No nosso entendimento, inclusive, se tivermos a continuidade do processo de reforma iniciado há 2 anos atrás, eu tenho convicção que esse cenário aqui poderá ser muito melhor no ano de 2019. Conforme anunciado na coletiva, o governo editou nesta segunda-feira medida provisória adiando o reajuste dos servidores. Se aprovada, a economia prevista é de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo o ministro, caberá aos deputados e senadores decidirem a realocação desses recursos no orçamento. E no ano que vem, o Congresso terá de autorizar recursos extras para financiar despesas importantes. Vão depender de aprovação de crédito extraordinário 1/3 das despesas previstas para a Previdência Social, 200 bilhões de reais. Para benefícios de prestação continuada e Bolsa Família, metade do orçamento é condicionado. 30 bilhões do BPC e 15 bilhões de reais para o Bolsa Família vão precisar ser financiados com o aumento da dívida. Esta semana, a Câmara pode retomar as votações em meio à campanha eleitoral. O plenário Ulisses Guimarães deve analisar propostas nesta terça-feira. Para adiantar o que pode ser votado, está aqui com a gente a repórter Dini Moraes. Olá, Dini. Boa noite, Dini. O que a gente pode esperar para essa semana, hein? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Câmara. Bom, olha, esta é a primeira semana de votação depois de 2 paradas, né? Depois que começou a campanha eleitoral, os deputados tiveram essas últimas 2 semanas para se dedicar à campanha. Então, amanhã vai ter um dia, essa semana vai ter um dia de votação, que é o dia de amanhã. E na pauta, o primeiro item, digamos assim, a pauta ela deve começar pela medida provisória que quer acabar com o Fundo Soberano. O que é esse Fundo Soberano? Gente, é uma grande poupança que o Brasil criou há 10 anos atrás, justamente para tentar amenizar os efeitos das crises econômicas internacionais por aqui, certo? Então o governo quer acabar justamente com esse Fundo Soberano porque alega que está passando por uma crise econômica e quer usar esses 27 bilhões de reais que estão lá no Fundo Soberano para diminuir o saldo negativo das contas públicas no final do ano. A oposição é contra, diz que o Fundo Soberano é necessário, a gente precisa, na verdade, reforçar esse fundo e não acabar com ele, e diz que é uma questão de segurança nacional e para o Brasil se desenvolver, né? Então a oposição não concorda com essa medida provisória. Só que, se ela não for votada essa semana,
semana, ela vai perder a força de lei, porque ela perde a validade dela no dia 2 de outubro. E não vai ter, não está prevista, né, uma outra votação aqui no plenário da Câmara antes das eleições. Tempo, né, Dini, isso, aí não vai dar tempo para ela ser convertida em lei. Agora, um outro assunto aí que gera muita polêmica, a gente já acompanhou aqui no Jornal da Câmara, é o projeto que libera estrangeiros aí para serem donos de companhias aéreas, né? Isso volta para a pauta também. Voltou sim, voltou com força. E esse projeto, ele trata de várias coisas a respeito de turismo, mas o ponto mais polêmico dele é esse daí, é o que permite que estrangeiros sejam donos, completamente donos, né? Donos totalmente de uma companhia aérea brasileira. Hoje, os estrangeiros só podem ter 20% da companhia aérea. Mais uma vez, governo e oposição não concordam aí. Os que defendem esse projeto dizem que isso pode baratear o preço das passagens, né? Já os que são contrários dizem que o Brasil está abrindo mão de um setor que é considerado estratégico aí. Então, não há um acordo também. É outro projeto polêmico. Agora, Dini, há algum assunto, algum projeto, alguma proposta aí menos polêmica, né? Alguma proposta menos polêmica que os deputados tem mais chance, né, de ser votada? Tem sim, tem sim. Outras 3 medidas provisórias aguardam também votação do plenário da Câmara. Entre essas, eu vou destacar uma, que é aquela do subsídio para o óleo diesel. Não sei se vocês se lembram, lá em maio, quando teve aquela manifestação, a paralisação dos caminhoneiros, uma das principais reivindicações era baixar o preço do diesel. E isso foi possível por meio de uma medida provisória que faz com que o governo banque 30 centavos do valor de cada litro de óleo diesel. Isso só está valendo por causa dessa medida provisória, viu, Jaciene? Qual é a grande questão? Essa medida provisória também deu um prazo apertado, porque, como a gente disse, essa última semana de votação até as eleições. E o prazo de vencimento dessa medida provisória é o dia 10 de outubro, ou seja, dia 3 dias depois das eleições. Então, se por acaso não for aprovada agora, o prazo vai ficar bem apertadinho para ela ser aprovada tanto pelo plenário da Câmara quanto pelo plenário do Senado nesses 3 dias, né? Então, há uma correria ou para ser votada depois ou para ser votada agora, né? Mas ela é um pouco menos polêmica. Agora, você falou, são 3 medidas provisórias. Isso, 3. Mas o que eu destaco mesmo é essa do óleo diesel. Essa é o que dá para apostar, né, Dini? Isso. Tem um outro projeto de lei que entrou na pauta também. Esse trata de criar uma campanha nacional para poder conscientizar as pessoas dos perigos de ficar muito exposto ao sol. Qual é a grande questão? Não é só a campanha, é reduzir os tributos dos filtros e bloqueadores solares para a população, justamente para tentar se proteger contra o câncer de pele. Esse também é um projeto que foi incluído aqui na pauta, então está havendo aí uma negociação para tentar aprovar esses projetos que são menos polêmicos, né? Lembrando que, como você mesma disse, lembrou, né? A gente está no meio de uma campanha eleitoral, né, gente? E os deputados, eles estão muito envolvidos na campanha, tentando buscar votos para os seus partidos. Então, a expectativa é que não haja uma presença muito grande de deputados aqui o dia inteiro amanhã. Então, é provável que também não se coloque assuntos muito polêmicos para serem votados, porque quando não tem uma presença muito grande, assim que se pede uma nominal, ou seja, aquela votação que o deputado tem que colocar digital, a sessão ela acaba não indo adiante porque a presença está muito baixa, né? O quórum está muito baixo. Então, a tendência é que sejam feitas votações mais consensuais, que depende de negociação entre os partidos. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais, Jaciene. É sempre um prazer. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou um projeto que proíbe a perseguição animal seguida de laçada em rodeios, vaquejadas e outros eventos do gênero. A proposta ainda prevê multa de até R$30 mil para quem descumprir a lei. Mas o presidente da Frente Parlamentar do Rodeio, o deputado Capitão Augusto, já entrou com um requerimento pedindo que a votação na Comissão de Meio Ambiente seja anulada. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou o projeto que proíbe perseguição animal, seguida de laçada e derrubada dos bichos em rodeios, vaquejadas e outros eventos parecidos. O autor do projeto, o deputado Ricardo Trípoli, quer acabar com os rodeios e vaquejadas no Brasil. Eu acho que não é diversão nenhuma. Um animal indefeso, pequeno, novinho, né, sendo laçado, as patas todas amarradas e o sujeito pega pelo pescoço e asfixia o animal, matando o animal na frente de todo mundo. É uma coisa degradante. Estamos proibindo esse tipo de atividade. O deputado Cabo Augusto, presidente da Frente Parlamentar dos Rodeios e Vaquejadas, contesta essa informação. Ele afirma que os animais usados em rodeios e vaquejadas recebem o melhor tratamento dos seus criadores. O deputado lembra que os rodeios são uma paixão nacional.
mais que o futebol, segundo ele, e que gera mais de 1.200.000 empregos. Nós já fizemos inúmeras audiências públicas aqui e comprovamos que não há nenhum tipo realmente de maus tratos aos animais. O texto do projeto prevê que será considerado infrator o proprietário do lugar onde forem feitas as práticas contra os animais. E quem não cumprir a determinação pode ter que pagar multa de até R$30 mil. A proposta ainda determina penas para o servidor público ou a autoridade que conceder alvará para a realização de rodeios ou vaquejadas. Francisco Carlos Rosa, da ProAnima, Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal, concorda com o projeto. Não há, em relação a esse tipo de prova de vaquejada, rodeios e brigas de galo, por exemplo, não existe qualquer limite que se possa dizer que o bem-estar dos animais esteja sendo assegurado. A vaquejada, inclusive pela alteração da Constituição, ela é vista como ela tem uma roupagem de uma atividade cultural. Só que de cultural isso não tem absolutamente nada. Como a gente viu aí, o impasse sobre a legalidade das vaquejadas divide o legislativo e também o executivo e o judiciário. Em 2013, o Ceará aprovou lei estadual estabelecendo regras para a realização das vaquejadas como atividade desportiva e cultural. A Procuradoria-Geral da República contestou e o caso foi parar no Supremo. Em outubro de 2016, o STF julgou a lei aprovada no Ceará inconstitucional. Quase 2 meses depois, o presidente Michel Temer reconheceu a vaquejada como patrimônio cultural imaterial. O Conselho Federal de Medicina Veterinária também se manifestou sobre a prática da vaquejada e publicou no site da instituição um texto em que se lê: apoiamos as competições que seguem as normas de bem-estar do animal. O texto segue afirmando que o problema são as pequenas vaquejadas realizadas sem obediência à lei e que essas, sim, deveriam ser cada vez mais fiscalizadas e até proibidas pelo Estado. Aqui na Câmara, o projeto ainda vai passar pelas comissões de Esporte e de Constituição e Justiça antes de ser votado no plenário. O projeto havia sido rejeitado anteriormente pela Comissão de Agricultura. Agora ainda precisa passar pelas comissões do Esporte, de Constituição e Justiça e depois ser votado no plenário da Câmara. O assunto agora são as eleições que se aproximam. No caso da escolha dos deputados federais, novos fatores influenciam diretamente as campanhas e a votação. Pela primeira vez, haverá um teto de gastos. Nenhum candidato vai poder gastar mais do que R$2,5 milhões. Além disso, o resultado das eleições servirá como uma das referências para a distribuição dos recursos do Fundo Público Eleitoral. Veja como isso vai funcionar na reportagem de Tiago Ramos. O Brasil tem oficialmente 35 partidos. Será que todos eles devem receber dinheiro público para se manter funcionando? A resposta do Congresso é não. Só vai ter direito a isso aqueles que tiverem um desempenho mínimo nas urnas. A cláusula de desempenho passa a valer a partir de 2019, com o resultado das eleições de agora, de 2018. Ela vai aumentando aos poucos ao longo das eleições. A partir de 2030, a regra fica permanente. Só quem conseguir pelo menos 3% dos votos válidos ou 15 deputados federais em 9 estados diferentes vai conseguir acesso aos fundos públicos. Na prática, o partido que não alcançar essa cláusula fica sem sua cota no fundo partidário e sem o tempo de propaganda em rádio e TV. A cláusula é usada em outros países e ajuda a evitar a fragmentação partidária. Temos aí as duas grandes vantagens da existência de uma cláusula de desempenho: reduzir o número de partidos e dar mais controle sobre os recursos públicos. Mas, de outro lado, também haveria desvantagens. Com os deputados eleitos sendo empurrados em direção aos grandes partidos, eles podem perder a identidade. De outro lado, os pequenos partidos, ainda que com atuações importantes, podem perder as condições de existir. Justamente por isso, as mudanças vão ser graduais, para que todos possam se adaptar a elas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos. Foi criada para definir os direitos de todos: direito à vida, à justiça, à educação, à segurança. Mesmo 7 décadas depois, tem muita coisa ali que ainda não está ao alcance de todo mundo. Além disso, tem gente que defende que direitos deveriam ser só para humanos direitos ou pessoas de bem. E você já pensou sobre o assunto? Nós preparamos uma série de 4 reportagens especiais para contar essa história. Veja hoje o primeiro capítulo com a repórter Cassiana Tormin. O ano era 1948. O mundo vivia a ressaca pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou oficialmente em 1945. O conflito deixou entre 60 e 85 milhões de mortos. Um período de barbárie, genocídios, extermínios, campos de concentração, campos de extermínio, né? E o sentimento da possibilidade, pela primeira vez na história, da própria humanidade ser responsável pela extinção da vida planetária, por conta da ameaça atômica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada no dia 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 70 anos atrás. Ela serviu como base para constituições e leis no mundo todo e contribuiu para mudanças políticas importantes. Com 30 artigos, a declaração se tornou o documento mais traduzido no mundo. Não foi um texto aprovado integralmente por todos os países, mas deixa claro quais são os direitos de toda pessoa humana. É um acordo sobre pontos que permitissem uma continuidade civilizatória. Mas como é que as pessoas de hoje entendem a expressão direitos humanos? Direitos humanos? Sobre direitos, eu vou te falar, hoje em dia a gente tá tendo direito de nada. Todos nós temos nossos direitos e deveres também, mas é o que nós não estamos tendo ultimamente. É uma coisa que todo ser humano tem que ter. O que, por exemplo? Saúde, educação, transporte, segurança. Tem que ter e está tendo? Não está tendo. Falta muito. O que eu tenho visto falar é sobre a questão de defender os marginais, né? Outra política de ação dos direitos humanos está só defendendo o não trabalhador, e sim o marginal, né? 70 anos depois da declaração, a ideia de defender direitos para todos ainda é questionada. Quando você fala de direitos humanos no Brasil, a primeira coisa que se vem à cabeça da pessoa é proteção de bandidos. Justamente porque quando a vítima é um bandido, vítima entre aspas, né, porque é ele que foi o causador, é ele que vai está praticando um assalto, um estupro, um roubo, tudo mais, e acaba, obviamente, sofrendo as consequências disso, os direitos humanos vêm com toda a sua força, com toda a sua fúria, cobrar das instituições policiais, cobrar da imprensa, fazer manifestos e por aí vai. Há uma grande discussão sobre direitos humanos, que direitos humanos só protege bandido, só protege pessoas do mal. Não, eu não acredito e não defendo assim. Eu entendo que direitos humanos para todos, o problema é este, é para todos. Então pode ser até um bandido, ele tem os seus direitos fundamentais, como pessoa humana. É isso que muitas vezes a sociedade não entende. Cidadão do mal ou cidadão do bem é gente, é pessoa. Existe punição para quem não cumprir o documento das Nações Unidas? Existe. No mês de junho deste ano, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a reabrir a investigação e punir os responsáveis pela tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975, dentro do Departamento de Operações de Informação do Exército em São Paulo. A sentença vale como a de um tribunal brasileiro. Outros casos já foram levados aos órgãos internacionais de direitos humanos. Foi o caso, por exemplo, da Maria da Penha. Né? A Maria da Penha ela sofreu, né, ficou paraplégica de violência doméstica. E quem deliberou
sobre o caso dela foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil não fez isso. A Câmara dos Deputados tem uma comissão específica para tratar das questões relacionadas aos direitos humanos. Foi criada em 1995. Nós, um grupo de militantes de direitos humanos, que vimos lutando pela Constituinte, lutando pelo fim da ditadura, lutando então pela Carta dos Direitos Humanos, contra a tortura nos presídios, contra o desaparecimento de pessoas lutadoras por democracia participativa, por cultura nacional. As comissões de direitos humanos existem também em assembleias estaduais e câmaras municipais. Elas debatem propostas e acolhem denúncias. A prática é que muitas vezes não coincide com aquilo que está na Constituição ou na lei. É preciso cuidar bem dos direitos, mas também é importante cuidar também dos deveres que cada um de nós tem para fazer desse país uma nação justa, uma nação com desenvolvimento, uma nação com educação, com saúde, com segurança pública, uma nação onde se respeite os direitos fundamentais da pessoa humana. A reportagem de amanhã vai falar sobre o direito à segurança. Não perca. Veja agora outras notícias desta segunda-feira na Câmara dos Deputados. O diretor-geral do Parlamento de Israel se reuniu com os diretores gerais da Câmara e do Senado brasileiros. Na visita oficial, foram debatidos temas ligados às áreas de segurança, acessibilidade, visitação e equidade de gênero. No plenário, foi feita a sessão solene em homenagem aos 96 anos da pedra fundamental da construção de Brasília. Em 1922, o pequeno monumento foi erguido em Planaltina, no Distrito Federal. Baseada no sonho de Dom Bosco, a pedra caracteriza o ponto central do Brasil, entre os paralelos 15 e 20 graus, e celebra o local de construção da futura capital. O Conselho de Comunicação Social se reuniu no Senado para debater sobre o andamento de projetos de lei sobre comunicação social que estão em análise no Congresso. O Conselho também começou a votar o relatório sobre a reestruturação do regimento interno do colegiado. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.